Muito boa noite a todos e todas e todes. Estamos assim muito felizes de mais um encontro desse nosso grupo, nesse nosso fórum de orientadores educacionais em nível nacional. Né? A gente está sempre aí, é bom a gente fazer esses encontros para estar sempre angariando aí mais orientadores de outros estados, de outros locais espalhados por esse nosso Brasil tão diverso, tão grande, tão amplo. Sejam todos, né, muito bem-vindos, bem-vindas. A gente está com muita alegria, com muito carinho que a gente preparou esse momento de hoje, né? Em homenagem, a gente achou que a gente não podia deixar passar em branco o centenário do nosso querido patrono da educação, o eterno Paulo Freire, né? Assim, um exemplo para todos nós, um professor, um mestre para todos nós, educadores, não só orientadores educacionais, mas educadores, e eu acho que ser humanos, né? Assim, o Paulo Freire foi, de fato, um grande mestre, um grande exemplo. Não quero me alongar, porque quero muito ouvir os nossos professores convidados de hoje. Foram escolhidos a dedo e são aí pessoas muito queridas por nós, são pessoas muito especiais, então eu quero ser bem breve. Bom, me apresentar, antes de mais nada, eu sou Marina, estou aqui representando hoje a orientação educacional no Distrito Federal, né? Então, é onde eu atuo. Estou aqui com a minha blusinha bem bonitinha do Fórum de Orientação Educacional do Distrito Federal, um dos muitos fóruns que a gente já fez. Esse ano estamos indo para o 11º Fórum de Orientação Educacional do Distrito Federal. E fico aqui hoje particularmente feliz porque temos também, entre os nossos convidados, uma representante do Distrito Federal também, que é a professora Maria Luísa Pinho Pereira, que estará entre os nossos palestrantes da noite. Mas em breve, quando os meus colegas também se apresentarem, vou falar um pouquinho mais da professora para vocês. Então, deixo aí a fala com a minha colega Edileia e desejo uma excelente live a todos nós. Um beijo. Todas, a todos e a todes. É um prazer muito grande estar participando desse momento que, para nós, orientadores educacionais, é muito importante. Meu nome é Dileia Pereira Bez Fontana. Eu sou atual presidente da AUESC, Associação dos Orientadores Educacionais de Santa Catarina. Nós temos uma sede própria aqui na capital, em Florianópolis, na rua Felipe Schmidt, número 390, no edifício Florencio Costa, no 10º andar. Então, no coração da capital, a gente tem uma sede. É uma luta muito grande para a gente manter a nossa associação e, principalmente, manter unida a nossa categoria. O Fórum Nacional em Defesa da Orientação, ele está nos proporcionando esses momentos que, para nós, a gente considera sublime. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer orientadores educacionais de todo o Brasil. E, principalmente, nós temos a oportunidade de planejarmos eventos especiais como essa live, que para nós é muito importante. E nós que fizemos parte do fórum, né, não poderíamos deixar passar em branco esse momento no qual a gente está festejando o centenário de Paulo Freire. Então, nós todas juntas planejamos com muito carinho, com muita dedicação, essa live para homenagear o nosso patrono da educação. Porque, para nós, orientadores educacionais, Paulo Freire foi e sempre será uma referência. Então, nós convidamos pessoas muito queridas, professores,
estudiosos, como a professora Maria Luísa, que eu vou ter o prazer de ouvi-la, de conhecê-la, vou ter o prazer de conhecer e ouvir o professor Balduino. Então, tudo isso a gente planejou com muito carinho para hoje, nessa live, a nível nacional, a gente poder discutir, dialogar, mostrar e, principalmente, dizer para todos os orientadores educacionais que nós estamos aqui, fortes, unidos e trabalhando pela nossa categoria dos orientadores educacionais. Então, é com muito prazer que eu represento aqui o estado de Santa Catarina e agradeço imensamente por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Então, é com muito carinho que eu dou meu boa noite mais uma vez, carinhosamente, a todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão participando, e carinhosamente um boa noite aos nossos palestrantes. Um abraço, estamos juntos, e que a nossa live seja mais um momento especial e maravilhoso para todos nós. Muito obrigada. Passo a palavra para minha amiga, Sueli. Boa noite a todos e a todas. Eu, Sueli Martins, moro em Vilhena, Rondônia, região norte do país. É um estado considerado novo, né? 1981, né? Então, é tudo muito novo, porém também a orientação educacional, pelo menos em Vilhena, é um dos municípios que tem concurso para orientador educacional, né? Então, eu me sinto privilegiada, né, de ser concursada como orientadora aqui em Vilhena. E muito feliz, né, por conhecê-los, né, tão pouco tempo nesse grupo, mas estou muito feliz, que eu fui muito bem acolhida, e feliz por este momento, né, do centenário do nosso patrono, Paulo Freire. Né? Ouvir a professora Maria Luísa e o professor Balduino é uma honra, né, para nós. Pelo menos para mim, né, num local mais distante, né, do eixo Rio-São Paulo, Distrito Federal, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a facilidade para vocês é um pouco maior, né, que para mim estar presente, né. Então, assim, muito feliz mesmo por esse momento de estar aqui, professor Balduino e professora Maria Luísa, em conhecê-los, e sei que vai ser maravilhosa a live, porque nós temos sempre a aprender. E Paulo Freire é cada vez que a gente lê algo dele, que lê e relê, traz uma nova compreensão para nós, para mim, né, pelo menos, né. Então, estou maravilhada com este momento, e uma boa noite a todos, e que todos sejam muito bem-vindos para este momento. Boa noite a todos, boa noite, meu querido professor Balduino, boa noite, Maria Luísa, com prazer muito grande conhecê-la, minhas companheiras aqui do Fórum Nacional. Olhe, gente, esse povo aí é demais, né? Esse povo faz história no Brasil em termos de orientação educacional e não abre mão, né, de deixar um legado extremamente importante, forte, combativo, e tem escolha clara a quem nós representamos e a que escola pública e qual a escola pública que nós desejamos construir para todos, todas e todes. Eu represento, nesse tempo e nesse momento, a Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, uma entidade que nesse ano completou 55 anos de muita luta pela educação. É uma história muito bonita, não é? Já fez toda a meia-culpa de tudo que precisávamos fazer sobre orientação educacional, né? Quando nos dizem, olha, os orientadores e as orientadoras foram feitas para, não, para isso nós já não queremos mais fazer parte desse grupo, não. Nós somos diferentes disso, nós temos protagonismo, né? Nós sabemos a quem e quem nós devemos representar.
Então, minha querida Dileia, Marina, Sueli, a nossa querida intérprete Marielle, que aqui está também, teremos com certeza uma live hoje que vai ficar na história. E depois todos os outros colegas que aqui estão já apontando seus nomes, a gente está vendo assim, que tem gente de muitos lugares do Brasil, não é? E a gente dá as boas-vindas a vocês e que vocês se somem a esse nosso grupo, esse nosso Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional. Quero dizer a vocês que estão aqui nos acompanhando que nós conseguimos entrar em contato com nada mais, nada menos do que 700 municípios e secretarias de educação do Brasil para fazer a divulgação desse nosso momento. Infelizmente, a gente não sabe por que cargas d'água, né? Hoje estamos sem o Facebook, sem o WhatsApp, sem o Twitter, mas somos corajosas, né? Não abrimos mão desse momento e ficamos somente no YouTube e dizer a vocês todos que divulguem, que nós deixaremos gravado no Facebook do Fórum Nacional e no Facebook da UESC e da UERGS essa nossa live. Será em homenagem ao nosso patrono, nosso querido Paulo Freire, e eu encerro essa minha primeira fala com um pedaço de uma poesia escrita por uma orientadora educacional que escreve muito bem, Naima Kepes Ayub, e ela fez um poema sensacional sobre para homenagear Paulo Freire, que eu vou pegar um pedacinho dele para nós darmos início com toda a nossa amorosidade a esse encontro. Paulo Freire deixa um legado, como educador militante, contexto a ser transformado e educar o ver mais adiante. Discípulos no mundo inteiro, pela sua postura ética. Esse grande mestre brasileiro e sua inteira força profética. Saibamos hoje reverenciar essa herança freiriana, para que o ato de educar sempre faça parte da condição humana. Teremos com certeza um lindo momento, agradeço a vocês todas e todos que aqui estão conosco, e quero informar agora a vocês que já estamos também pelo Facebook, que o Facebook voltou. Então, já estamos transmitindo para todo o Brasil também pelo Facebook. Marina, com você. Rosângela, a sua veia poética, sempre trazendo alguma poesia, algum poeta, né, para ajudar a encantar mais os nossos encontros. Agradeço a todas aí que se apresentaram, né, as representatividades dos estados. Eu queria registrar aqui, né, as nossas ausências de hoje, né? A gente tem aí no nosso grupo uma força muito grande também em Franca, o município em São Paulo, né? Em São Paulo, na rede estadual, não tem, infelizmente, orientadores educacionais concursados, mas na rede municipal de Franca a gente encontrou colegas muito estudiosos, muito bacanas e que têm participado com a gente de forma muito, com contribuições muito válidas, muito ricas, e que, infelizmente, não puderam estar conosco nessa noite por motivos de saúde. E registro também a ausência da nossa colega Tatiana, que representa a Associação Fluminense, a ASFOI, né, mas que também compõe conosco esse fórum, né? Então, o Rio de Janeiro também está presente nas nossas discussões, nas nossas intencionalidades, né, assim, nos nossos encontros. E aí, sem querer me alongar mais, né, vou fazer uma última fala, o registro de mais uma querida. Hoje eu estou, assim, nostálgica e muito feliz de estar revivendo os meus tempos de faculdade, porque temos aí entre os nossos ouvintes mais uma professora minha da faculdade, então muito feliz de saber que a professora Elvia também está aqui nos acompanhando. Muito bem-vinda, professora, que bom que você está aqui entre nós. E agora, então, passo a palavra para a professora Maria Luísa.
Ah, bom, deixa eu apresentar a professora Maria Luísa, né, e tudo que ela representa. A professora Maria Luísa Pinho Pereira, ela é soteropolitana, né, baiana, ela é professora aposentada da Faculdade de Educação da UNB, onde eu tive imenso prazer de ser sua aluna, sua estudante e conhecê-la. Ela é graduada em Serviço Social pela UNCSAL, depois você vai me falar melhor, que a universidade, eu acho que é de Salvador, não é isso? É especialista em planejamento educacional em Paris, e ensina em 1978 pela UFBA, mestre em Educação Brasileira pela Faculdade de Educação da UNB, grupos de pesquisa do CNPq, Consciência, MHD, Aprendizagem e Tecnologias, membro fundadora do GTPA, Fórum EJA do DF, e representante suplente no FDE e representante também dos Fórum EJA do Brasil no FNPE. Então, por tudo isso, ela foi a nossa convidada, uma das nossas convidadas de honra para essa nossa live de hoje. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. Eu queria inicialmente agradecer do fundo do coração aí a Marina, né, por ter lembrado aí da ex-professora. Agradecer também a Dileia, né, de Santa Catarina, a Sueli, aí de Rondônia, a Rosângela, do Rio Grande do Sul, com toda essa história de 55 anos de associação, aos tradutores aí, as tradutoras, né, que vão nos ajudar a expandir a nossa comunicação, e o prazer do professor Balduino, né, que lia a sua autobiografia e me ajudou a conhecê-lo mais, né? Esse agradecimento ele se estende a todos que estão aqui, né, dispostos a uma conversa, que é isso que nós vamos tentar fazer aqui. Quero saudar o Fórum, né, Nacional em Defesa dos Orientadores Educacionais e compreender que, neste momento em que a educação pública está sendo atacada por todos os lados, né, no sentido não só das suas conquistas democráticas, né, mas também, sobretudo, naquilo que Paulo Freire marcou a educação brasileira na perspectiva libertadora. E esse ataque merece de nós, né, uma compreensão clara do que, de fato, estamos passando e do que, de fato, precisamos estar atentos à luta concreta, né, desses profissionais, que agora vão ter também na escola outros profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, e, portanto, uma reflexão interprofissional fundamental do seu papel na escola pública. Eu pedi aí para fazer uma apresentação, eu queria que já colocasse aí, por favor, para a gente poder ir conversando, se for possível, os slides aí. Vamos ver se eles aparecem, tá bom? Quero aqui agradecer a presença da companheira, né, de faculdade, também aposentada, Élvia, e do Sindicato dos Professores do DF, eu quero aqui destacar Luciano, com quem trabalhamos, né, por um bom tempo na Ceilândia, no Centro de Ensino Médio 3, e a Meg, que também, né, como orientadora, está aí na CUT, né, do Distrito Federal. Acho que eles representam muito do pensamento dos orientadores aqui no Distrito Federal. E aí, nessa primeira imagem, né, que aí está, a gente está trazendo aí o Paulo Freire, que nós conhecemos em 62, 63, à direita, né, aqui no Distrito Federal, é a foto, né, com o ministro aí da Educação, Paulo de Tarso, à época, mas eu o conheci em Recife e também em Salvador, em 63, no movimento estudantil. E o Paulo Freire, à esquerda, que é mais conhecido dessa nova geração, né? Paulo Freire já mais velho, e aí também com essa sua postura que acabou sendo a capa do livro de biobibliografia. É com esse Paulo Freire que a gente vai estar aqui agora, né, retomando aí
a sua reflexão e a sua postura de militante da educação libertadora, como professor em diálogo permanente com os movimentos sociais. Passa. E aqui a gente lembra, né, de Paulo Freire, Andarilho da Esperança, começando no Brasil, onde, no contexto de 62, 63, 64, né, vivendo o que à época se chamava de Aliança Operária Estudantil Camponesa, Paulo Freire se colocou como universitário, professor, assumindo o desafio de testar ou experimentar sua proposta já praticada em Recife, em Angicos, e depois expandindo para o Brasil, como uma possibilidade de um plano de alfabetização para 5 milhões de pessoas, quando o Brasil tinha 42 milhões de pessoas e 85% na zona rural, né? Este era o Brasil da década de 60. E foi neste desafio que ele nos trouxe esse primeiro legado. Não dá para ser professor hoje na universidade pública sem um pé efetivo nos movimentos sociais. Esse foi o grande legado da experiência de Paulo Freire, que lhe custou algo que foi o seu desafio de vida, né? Por ser preso, e o seu autoexílio depois pela Bolívia, Chile, passando por Harvard, terminando na Suíça, e da Suíça chegando à África. Esse percurso que está de Andarilho é exatamente um andarilho da esperança da luta política pedagógica pela educação libertadora. Passa. E dentro dos seus conceitos, a gente elegeu aqui o conceito que para nós é o mais significativo, que é o conceito de consciência, ou de conscientização, ou de conscientizar. Paulo Freire trouxe para o campo da educação a evolução humana, né, nesse processo que está de uma espiral que vai se fechando em etapas que se superam, né, ainda que contemporâneas, como é a revolução agrícola, a industrial, a informacional, e a hoje, né, etapa da consciência, ou fase da consciência, identificada na verdade, Peter Russell, como ele é mais conhecido, né? Que é um físico teórico que chama essa etapa de noosfera, e o Pierre Lévy, que é um sociólogo e filósofo francês, que chama de etapa noolítica, ou noolítico. Chama atenção a essa questão da consciência, porque eu acho que, falando para orientadores educacionais, querendo ser libertadores nessa perspectiva, este é, de fato, o conceito que precisa ser muito bem compreendido para não confundir com consciência moral nem um campo ético da filosofia, porque Paulo Freire traz a consciência numa perspectiva também da classe trabalhadora. E aí ele vem com uma proposta da pedagogia do oprimido, Passa, que é o livro mais lido, mais citado, e que marca, de fato, uma pedagogia em que a consciência desse oprimido, da sua opressão, permite que ele entenda quais são as suas amarras da sua condição de oprimido para se libertar e, ironicamente para alguns, libertar o opressor. Este conceito do oprimido que se liberta junto e liberta o opressor, é um conceito que precisamos exercitar pessoal, coletivamente e também nas institucionalidades. E aí passa com as máximas de Paulo Freire, que nos traz a primeira máxima que a gente escolheu aqui, que é: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. O sentido da comunhão aí é o coletivo consciente, criativo e inteligente. E ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.
E nessa dimensão de mediatizados pelo mundo está exatamente o pé no chão que a gente habita, na dimensão do espaço-tempo histórico, onde as contradições e os conflitos se realizam para que saibamos superá-los. E a ideia de que a educação autêntica, como ele diz, repitamos, não se faz de A para, portanto, não tem como fazer pelo outro, ou de A sobre, muito menos dominando, impondo, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Essas máximas, para nós, devem inspirar o que mais tarde, né, e somente em 2018, veio no conhecimento do manuscrito de Paulo Freire, que até 2018 ficou inédito no Brasil, inclusive no livro Pedagogia do Oprimido, onde ele descreve com muita singularidade a sua teoria da ação revolucionária, e onde o diálogo não se reduz ao respeito, à possibilidade, né, de compreender o outro como sujeito. O diálogo ele é, sobretudo, um diálogo orgânico, no sentido de organizar as pessoas para a luta de superação da opressão. E esse manuscrito que aí está, né, foi, então, divulgado em 2018, aí está, inclusive, o site, né, que vocês podem ter acesso, e nós chegamos, então, a esse momento de uma proposta de teoria da ação revolucionária num espaço que Paulo Freire iniciou-se antes de falecer e que já estava se colocando como esse espaço próximo, chamado de cyberespaço, ou de cybercultura, ou de ciberespaço e cibercultura, o próximo. E que hoje, exatamente hoje, né, como lembrou aí o Balduino, o dia de São Francisco, 4 de outubro, nós estamos vendo que a Santa Clara, aí, que é identificada como a santa da tecnologia, ela estaria aí agora também nos mostrando o que é a tecnologia no mundo atual e qual é o poder desta tecnologia que vem desde o momento que a humanidade, o ser humano, aprendeu a linguagem como comunicação e foi passando pela pintura, pela escrita, pela imprensa, pelo telégrafo, pelo telefone, o rádio, e chegamos às telecomunicações, que hoje nos coloca num capitalismo de vigilância sob esse feixo, ou esse feixe, que aí está, de todos os tipos, né, de microcircuitos da Terra e na Terra, que são formados a partir de milhões de celulares, telefones fixos, televisores que transmitem ou recebem, estações de retransmissores ou centrais de polícia, estações que também estão na conformação dos sistemas de rastreamento por satélite, aparelho de radar, fornos micro-ondas, etc. Tudo isso gera uma massa de estática que não se vê sinal de coerência no seu conjunto e que hoje é a base desse capitalismo de vigilância que estamos aqui agora vivenciando ele e que Paulo Freire sinalizou ainda não tendo, historicamente, o impacto que hoje, nessa data, inclusive, estamos assistindo, com consequências muito graves para refletirmos em que lugar estamos no planeta Terra e nesse capitalismo que toma conta do mundo, cuja opressão se coloca a partir do sistema financeiro, da indústria bélica, do sistema da indústria farmacêutica e de tudo que envolve o risco planetário ecológico. Por isso, trago aqui a vocês de que não dá para fazer exercício profissional numa perspectiva libertadora sem estarmos a pensar uma visão estratégica
de um processo de transição entre o capitalismo, que é hegemônico, que tem o indivíduo como seu Deus, como a sua base ideológica, o mercado como se fosse uma mão neutra, né? Mas que determina, na verdade, todas as contradições que estamos vivendo, da pobreza no mundo, da falta de emprego, de todas as realidades que as desigualdades se agravaram com o Covid, inclusive, e uma perspectiva coletiva que se aponta na visão do socialismo democrático, da sociedade sustentável, inclusive do bem viver. E este momento dessa transição requer de nós uma análise mais profunda do que hoje se chama de guerra híbrida. Guerra híbrida tem 3 elementos fundantes. O elemento bélico, e o Afeganistão está aí para nos ensinar e nós aprendemos o que isso significa. O elemento jurídico, o lawfare, quando o direito é usado para denunciar como inimigo aqueles que estão exatamente do lado do povo, e a tecnologia, que hoje, usando a neurociência, começa a modelar comportamentos e cultivar fundamentalistas, negacionistas e pessoas fanáticas. Esta guerra híbrida nos traz uma necessidade de resistência próxima. E essa necessidade de resistência ela se faz em 3 campos. No campo de consolidar a unidade da classe trabalhadora com justa direção política na luta. O que é que eu quero dizer com isso? Não basta unir a classe trabalhadora. É preciso que ela compreenda seu papel histórico no processo de transição do capitalismo para o socialismo. Ao mesmo tempo, organizando o povo no trabalho de base. E a escola é parte desse trabalho de base. Portanto, os estudantes, os populares, as lutas concretas sindicais, no campo, na cidade e nas redes sociais também. E fortalecendo com segurança a organização política conquistada na luta. E aí são várias as formas de organização, desde os partidos políticos, que é importante classificá-los, né? Ou categorizá-los naqueles que, de fato, estão na luta da transformação, na luta de mudança da sociedade capitalista, como as centrais sindicais, os sindicatos, os movimentos sem terra, os movimentos sem teto, dos trabalhadores por direitos, da Central de Movimentos Populares, da UNE, dos estudantes, e também dos fóruns como esse aqui, que está promovendo esse debate, além de todos os movimentos de mulheres, negros, indígenas, quilombolas, LGBTQI+, deficientes, seja campo, seja cidade, sejam redes sociais. Esta é uma provocação que eu estou trazendo, porque este fórum também é um lugar para refletir caminhos políticos no processo de afirmação dos orientadores educacionais, que eu entendo aqui como aqueles que adotam, de fato, uma perspectiva libertadora e, portanto, de transformação da sociedade. E onde está a nossa maior riqueza e nosso maior patrimônio? É no próximo slide, que nos revela um povo brasileiro que é formado pelo encontro de 3 civilizações. Nós precisamos assumir com mais radicalidade as nossas raízes indígenas, lusitanas e africanas. Nós somos, sim, esse entrecruzamento, essa entreface, interface, esse encontro, essa convergência de cosmosvisões fundamentais para que a gente se fortaleça na luta que esse povo tem feito desde o momento em que foi invadido pela elite portuguesa, que usou o povo português para invadir e para tentar comprometer outro povo, que era o povo indígena. É muito importante, eu vou passar rápido aí, por algumas referências, né, das cosmovisões dessas 3 civilizações. A civilização próxima. A civilização indígena nos traz uma compreensão de consciência onde o ser emerge do todo, mas não se desfaz no todo. Essa é uma cosmovisão guarani
e, claro, são muitos povos indígenas, mas há, sim, uma convergência de uma identidade entre natureza e seres vivos, incluindo os seres humanos. Os lusitanos, que trazem aí uma referência, né, joaquinita, da história, né, que nos remete, passam a folia do Espírito Santo, e essa folia do Espírito Santo que traz exatamente uma visão de que para todos tem que ter comida, para todos liberdade e para todos um governo de criatividade. Essa é outra referência importante na composição desse nosso povo. E, por fim, os africanos, que nos trazem, pela luta que trouxeram e que, portanto, né, já atravessaram o Atlântico, desestruturados, inclusive como famílias desestruturadas, porque havia essa intenção de dispersá-los, né, e, portanto, de ter dificuldade de sua própria identidade. Próximo, que os africanos trouxeram, então, o conceito fundamental de Ubuntu. Ubuntu, na palavra Zulique, sustenta a vida espiritual dos que estão no mundo, dos que virão ao mundo, numa perspectiva e num valor do som como lugar de vibração que faz alteração de consciência pelos tambores. São essas referências que nos levam próximo a compreender que tivemos, sim, e temos 2 projetos de Brasil em disputa. O projeto popular e o projeto da elite, sem querer simplificar algo que é complexo, mas que nos ajuda aqui a nos entendermos. Numa primeira fase da colonização capitalista portuguesa, a luta era dos indígenas, dos africanos, do povo lusitano, que também teve dificuldades e correu para os quilombos, e também dos caboclos, que já eram parte de conformação do povo brasileiro. E essa etapa mais recente, para algumas gerações aqui, mas mais antiga, porque ela vem exatamente da colonização imperialista dos Estados Unidos pela Guerra Híbrida. E é isso que é importante entendermos, que para avançarmos, o vermelho nos ajuda a pensar isso aí, requer que estejamos unidos cada vez mais. Indígenas, quilombolas, caboclos, trabalhadores do campo da cidade, mulheres, negros, jovens, estudantes, LGBTQ+, pessoas com deficiência, intelectuais e artistas. Este é o esforço que nós vimos aí no 2 de outubro e que nós precisamos estar apontando cada vez mais pela possibilidade de superação que estamos vivendo. Passa porque essa realidade ela nos traz este quadro que não dá para a gente detalhar, mas que aponta a dificuldade objetiva nos setores, nas atividades econômicas, de que a escola esteja, de fato, universalizada. É muito importante que a gente se debruce sobre o mundo do trabalho e as dificuldades objetivas da escola pública para todos, e uma escola que, na verdade, traga a possibilidade libertadora freiriana. Próximo. Este é um gráfico próximo que demonstra em azul quem está na escola, e fica muito evidente, né, neste gráfico que até em torno da possibilidade da chamada educação básica existe uma razoável presença, mas vemos aí que o início, as creches ainda estão longe de ser a ter acesso a todas as crianças, portanto, né? E é por isso que está aí bem vermelho o início, né, da vida. E o que tem de vermelho corresponde a 74 milhões de brasileiros trabalhadores com mais de 18 anos sem educação básica completa. Isso significa que um terreno sem ciência, um terreno sem educação libertadora é um terreno fácil ao negacionismo, ao fundamentalismo e, portanto, ao que estamos assistindo do ponto de vista da nossa dificuldade
de que o povo, de fato, assuma as rédeas de seu processo de autodeterminação. Passa. O que é o desafio dos orientadores educacionais? E quero compartilhar essa reflexão. É que essa evolução que aí está, os picos de crescimento, né, do cérebro e as mudanças de concentração de desenvolvimento nessas etapas da vida dos seres vivos humanos, que vai desde o primeiro ano de idade até os 21 anos de idade, tem sim que estar em espaço de oportunidade de desenvolvimento. E, portanto, cada vez mais, entendendo isso como um ser que tem um campo eletromagnético, a nossa energia psíquica está sendo atacada, abalada e, portanto, estarmos vivendo conflitos, contradições, medo e ódio nos traz uma falta de saúde, inclusive mental. Então, é preciso entender o que se passa hoje com quem está na escola e fora da escola, do ponto de vista desse desenvolvimento esperado e das oportunidades objetivas que a sociedade, no Distrito Federal, no Brasil, em cada estado, está impedindo que essas crianças se desenvolvam, que esses adolescentes tenham paz para, de fato, viver a sua adolescência e que os jovens, adultos e idosos trabalhadores possam, de fato, desenvolver sua capacidade criativa de forma libertária, libertadora e sem opressão. E é por isso que a gente traz, então, uma imagem histórica, né, que é exatamente do golpe de 64, que agora, né, para a nossa geração, passa. Para a nossa geração, a gente entende como segundo golpe, porque esse foi o primeiro, quando Paulo Freire apresentava a Jango Goulart a possibilidade de uma alfabetização para 5 milhões de brasileiros, e que, de repente, nós assistimos em 2016 um segundo golpe, quando o Brasil começou a ter fôlego, possibilidade de desenvolvimento, e foi novamente atacado, invadido, impedido e, portanto, golpeado no seu projeto de sociedade mais justa. Passa. Eu trago aqui apenas como lembrança, né, que os fóruns de EJA estão à disposição do Fórum de Defesa da Orientação Educacional. A gente quer cultivar com vocês um diálogo, né, da nossa experiência, que começou lá em 97 e que já temos aí uma boa andada em muitos estados, para que a gente possa dialogar mais nos estados com os orientadores e trazer a referência aí agora, né, dos conceitos que para nós são fundantes nesse debate nosso aqui, e eu vou acelerar um pouco porque meu tempo já está acabando. O próximo são conceitos, né, que estão e chamam atenção ao que já colocamos, mas, sobretudo, a ideia de que a conscientização é, sim, da classe trabalhadora como eixo fundante da transformação estrutural da sociedade. Próximo, de também entender que esses dois velhinhos aí, né? Velhinhos, para mim, não é absolutamente nada que a gente não deva se orgulhar, porque e também não é juventude acumulada, é tempo vivido de experiência feita, e, portanto, são dois senhores que estão para nos ajudar. Ambos viveram seu tempo para que, no seu tempo bem vivido, pudessem sinalizar conceitos, teorias e, sobretudo, práticas. É nesse sentido que estamos entendendo o trabalho como lugar privilegiado, fulcrante da nossa possibilidade criativa. Passa. Mas, para isso, precisamos distinguir bem a educação emancipadora, pública, libertária, da educação mercadoria. A informação emancipadora da informação mercadoria. A comunicação emancipadora da comunicação mercadoria. E, para isso, nós temos aí um movimento que o fórum aqui deve estar bem engajado, que é um movimento de entender, próximo, que a gestão democrática
é a nossa grande defesa nesse momento, nos conselhos escolares, nos conselhos setoriais, nos fóruns que foram criados, sobretudo o Fórum Nacional Popular de Educação, que está já preparando nossa segunda Conferência Nacional Popular de Educação, que vai se realizar no dia 15, 16 e 17 de julho do próximo ano, em Natal. E tudo isso por um plano de Estado que lutamos muito para ele ser aprovado em 2014 e que tem sido basicamente esquecido, omitido e atacado no cumprimento de suas metas. E aí nós chegamos, né, à nossa próxima slide aí, com uma avaliação da meta 10, que eu vou passar aí rapidinho. E essa avaliação da meta 10 nos sugere, né, a importância de nós também termos, na LDB, a inclusão no primeiro artigo de ambientes virtuais como espaço de educação, que não é exclusivo, mas tem sua singularidade na forma de aprender e de ensinar. Por isso, tem aí uma proposta desta inclusão, para debatermos. E o próximo, que é o último slide, nos traz exatamente quais são as nossas esperanças de experiências coletivas. As verdes são os conselhos, a gestão democrática, os fóruns. Essa experiência de vocês aqui, dos orientadores, é fundamental como uma experiência de troca, de reflexão, de ação, e as experiências que vêm sendo acumuladas aí da economia solidária, do Banco Social, da terapia comunitária, das cooperativas, dos síndicos populares, das festas de roça e dos mutirões, e dos movimentos que estão aí em vermelho, sobre os quais a gente já se referiu. Vai até a última, né, o último slide, porque tudo isso vai ficar à disposição de vocês, para darmos aqui a vocês a nossa caliandra, que é a flor símbolo do Cerrado, extremamente delicada, que é um mato vermelho, né, que, se tirar do chão, ela murcha. E fica essa mensagem de Paulo Freire aí. Quando Paulo Freire foi tirado de Recife, que ele foi tirado, na verdade, e não pôde voltar a Recife quando voltou do seu exílio, ele sempre tinha saudade de Recife e expressou isso mais de uma vez. Por que isso? Porque o chão que a gente pisa, seja a nossa terra natal ou a terra escolhida para viver, é o chão no qual a gente faz o trabalho de ação político-pedagógica para se libertar, libertar os outros e mudar a sociedade e transformar o mundo mais justo, humano e fraterno. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, a paciência até aqui. Muito obrigada, professora Maria Luísa. Nossa, viajamos, hein, professor Balduino, que vai entrar agora. A professora construiu todo um cenário que deixou, assim, quase com um tapete vermelho, né, para o professor Balduino, que será o nosso próximo querido professor, que vai nos agraciar com a sua reflexão, em homenagem ao nosso patrono da educação. Mas professor Balduino Antônio Andreola, no nosso grupo do Fórum Nacional, ele foi, a sua participação foi defendida como uma das pessoas que mais conhece Paulo Freire na América Latina. E eu penso que é no mundo, viu? O professor Balduino, ele é, acho que, do universo. A América Latina é muito pouco, né, professor Balduino? E professor Balduino, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorando em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falar do currículo do professor Balduino já daria quase que uma live, não é? Mas a gente vai pensar assim, em alguns pontos alguns marcos, não é, professor? E na sua fala o senhor vai fazendo todas as referências que o senhor entender. Professor doutorado em Ciência da Educação pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, não é?
mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, bacharelado em Filosofia pelo Seminário Central de São Leopoldo, bacharelado em Teologia pelo Instituto San Pietro, na Itália, Filosofia pela Educação Nossa Senhora Medianeira de São Paulo, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro Universitário La Salle de Canoas, professor titular da URGS e por aí afora, diretor da Faculdade de Educação, professor visitante. Ele, mesmo aposentado, ele não parou, ele continuou na labuta e na luta, não é? E professor Balduino, eu acho que dispensa grandes apresentações, porque só estar aqui conosco, professor, já é uma bênção. O senhor pode ter certeza que não por acaso nós temos essa nossa live hoje, no dia de São Francisco. São Francisco e Santa Clara, que a professora Maria Luísa fez a referência com tanta propriedade, nos apontam, não é, esse compromisso que nós, orientadoras e orientadores educacionais, temos com toda a humanidade. Professor Balduino, a tela é sua. E todos nesta live, em Porto Alegre, no Brasil, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Que beleza sentir-nos assim juntos, juntas, unidos e perpassando pela nossa live, pela nossa comunicação, mais do que tudo, uma corrente de amorosidade. Precisamos tanto num Brasil marcado, infelizmente, por uma onda de ódio que nós queremos superar. E no mundo, eu recebi um e-mail nesses dias de uma instituição internacional que cuida de grandes problemas e nos convida a colaborar, e falando de um problema que eu não imaginava, problemas de angústia, de depressão de uma multidão de jovens no mundo diante da ameaça, que eu não pensava que eles pensem nisso, se assustem, mas eles estão vendo diuturnamente, vendo as chamas que sobem, as fumaças das torres, a poluição, e ele se perguntando qual é o mundo que me é oferecido. Eu me assustei saber de uma multidão de jovens vítimas da angústia, da depressão. E muitos diziam a mensagem que não querem ter filhos, pensando que mundo será dado aos meus filhos. E não é motivo de retórica, não. Eu não quero assustar ninguém, mas estando refletindo qual é a nossa responsabilidade, ao qual Paulo Freire nos convida, nos chama nesse momento, a enfrentar todas as formas de opressão. E num dos meus trabalhos, eu me perguntei, onde é que está o problema ecológico, a ecologia, em pedagogia do oprimido? Alguns dizem, Paulo Freire não fala, mas como não fala? Há pior opressão do que destruir a casa do outro. Agora me lembrei, eu sou meio viciado em citar obras. Uma breve história da humanidade. Sapiens, Yuval Noah Harari, que esteve aqui nas falas, nas conferências da
das fronteiras do pensamento. E quando ele apresentou este livro na Alemanha, na tradução alemã, perguntaram para ele, numa entrevista, na hora da apresentação, o que o senhor acha do desenvolvimento rápido, total, das tecnologias? E ele respondeu muito laconicamente, sim, tudo bem, mas nós inventamos o fogo, fizemos a nossa comida e logo em seguida atiçamos o fogo na casa do vizinho. E hoje em dia o fogo são bombas atômicas, são guerras. E nós precisamos, sim, ações revolucionárias, falou a professora Maria Luísa, organizações revolucionárias. De qual revolução? A revolução para a qual nos convoca Paulo Freire. Eu digo, Paulo Freire terminou aquela extraordinária entrevista que saiu no jornal O Pasquim em 1978. As últimas palavras dele. Há pessoas, amigos, amigas, inclusive, da América Latina e do Brasil, que me escrevem dizendo que eu falo muito de amor e que amor é um conceito burguês. E Paulo Freire, imagino, quando ele é capaz de raiva também, diante das coisas ruins, batendo talvez na mão e dizendo, eu posso aceitar que eles são donos das fábricas, mas não do amor, porque o amor é uma exigência fundamental dos seres humanos. E termina dizendo, a revolução é a revolução do amor. E quando eu falo disso, todas as revoluções, se não me engano, da história da humanidade, foram revoluções que substituíram o opressor pelo oprimido, que se transforma no novo opressor. Esta não é a revolução que Paulo Freire quis e quer, e que nós não queremos. A mesma revolução do movimento zapatista, resumida no título de um livro de um autor latino-americano, ele resumiu uma revolução para um mundo em que hagam todos os mundos. Não é um mundo contra outro mundo, mas um mundo que seja de todos. Uma das minhas tarefas, muito gratificante, mas que me exigiu bastante nessas últimas semanas, foi prefaciar um dos muitos livros que estão saindo nesta época, nas comemorações do centenário de Paulo Freire. E um livro com 20 autores de várias universidades ou de vários estados do Brasil. E 3 ou 4 autores ou autoras trabalhando com populações indígenas e aprendendo. E eu disse também na Faculdade de Educação da URGS, onde há um trabalho também muito interessante com as populações indígenas. Inclusive, não há muito tempo, recentemente, um mestre indígena que apresentou a sua tese de doutorado. Eu aprendi muito com o que li sobre a educação indígena. Então, a revolução que nós queremos, que Paulo Freire quis, que Emmanuel Mounier também
O último que ele escreveu, com 45 anos, de um problema, de um ataque do coração, morreu em 1950. E ele fala da muitos os mestres, os grandes mestres da humanidade que propõem a revolução, mas a revolução do amor. E às vezes a gente se pergunta de onde ela virá. Ela está vindo, está acontecendo, não é de um momento para o outro que se vai fazer uma revolução. Eu digo que a revolução, esta revolução, está nascendo do chão das lutas populares. No segundo volume das obras do Hernani Maria Fiore, grande companheiro, grande inspirador também de Paulo Freire. A última, Paulo Freire fez o pós-prefácio, e naquele pós-prefácio ele fala da última conversa que teve aqui em Porto Alegre, na casa do Paulo Freire, na casa de Fiore, já no leito de morte. E ali ele falou que ele acredita, Paulo Freire, que a transformação não vai vir do alto, a transformação deve vir dos movimentos sociais. E eu levei um susto positivo, eu diria, quando eu li no Testamento de Sartre, ele diz a mesma coisa. Os partidos de esquerda, dizia Sartre, estão destinados a desaparecer. E a transformação deve vir das lutas populares. Então, nós trabalhamos com o povo, trabalhamos preferencialmente com aqueles que mais precisam. Parece que eu estou me especializando, eu não tenho tempo de escrever muitos artigos ou livros, mas me especializando em prefácios. Tive a honra e a satisfação de prefaciar este livro, Paulo Freire e a Educação das Crianças. Eu começo o meu prefácio dizendo que faço 3 premissas breves. Uma delas, a primeira, como primeira ideia, quanto à cobrança, entre aspas, que se faz a Paulo Freire, de que ele só se preocupou da educação de adultos ou da alfabetização de adultos. Eu digo que, na minha hermenêutica, a realidade é outra. Ou seja, ele viu como prioridade preocupar-se em alfabetizar aquela multidão de mulheres e de homens no Brasil, aos quais tinha sido cruelmente negado pelas situações sociais de pobreza extrema, de discriminação, sob muitas formas de exclusão, o direito de viver a sua infância. Em outras palavras, Paulo Freire se preocupou, sim, com a infância negada, que a multidão de adultos e adultos poderiam e gostariam ter tido e que poderiam resgatar através do processo de alfabetização e de cultura. Quando falam em honrarias ou então em titulações acadêmicas, eu prefiro lembrar-me como menino pobre das periferias, não tanto das periferias de uma grande cidade, mas o primogênito de uma família de 11, lá no interior de Caxias do Sul, indo para a escola
fazendo 4 quilômetros a pé, e nos dias de chuva, de barro, carregando os tamancos na mão. Então, eu me sinto fiel às minhas origens e acho que nós devemos pensar naqueles que mais precisam. E aqui eu citei, falando dessa angústia ou dessa depressão dos jovens diante de alguma coisa que não é uma ilusão, imaginação. Eu tenho aqui um livro daquele que eu considero um dos grandes pensadores americanos, dos grandes pensadores que, sendo americano, não tem nenhum temor, nenhuma preocupação de dizer as verdades antes de mais a ninguém, aos seus próprios governantes, aos seus próprios capitalistas, que se esquecem que eles têm uma preocupação também com o mundo, não através de bombas, mas através de ajudas para que haja um mundo com menos discriminação. E o livro de Chomsky, recente, Internacionalismo ou Extinção. Ele fala muito bem, documentado de mil maneiras, em todas as formas de documentação, que houve 5 extinções na vida da Terra e que nós estamos ameaçados muito, verdadeiramente, muito realmente, por uma nova extinção. Nós temos que lutar contra. Eu prefiro agora voltar a falar menos retoricamente. Eu escrevi um poema fugindo à minha quase, não sei, quase mania de escrever com rimas e afinal, com os versos marcados, etc. Escrevi um pouco mais livremente. E começo falando das árvores e cito Bilac, Olavo Bilac, que fala das árvores antigas, mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. E eu, falando com Paulo Freire, digo, deveria ser assim. As árvores do teu quintal no Recife, tu as lembras com tanto carinho e nos dizes que foste alfabetizado por tua mãe e teu pai. São as árvores, tu as lembras pelo nome, bananeiras, cajueiros, fruta-pão, mangueiras, as palavras com que te alfabetizaste, tu as escrevias no chão de terra do teu jardim. As tuas árvores se sentiam honradas que tu escrevias com os gravetos caídos dos teus ramos. Paulo, tu viste sempre a poesia por toda parte, mas eu te pergunto, muito preocupado, é possível preservar a visão poética do mundo nas horas da dor tão profunda que se assemelha quase à morte? Não sei se posso dizer-te, Paulo, que te leio na poesia triste do menino que se enternece, mundo poder trazer mais à mesa o pão para seus filhos pequenos ainda. Mas persiste minha pergunta: como é possível uma visão poética de mundo
quando a dor é tão profunda que se assemelha à morte. Tu dizes, Paulo, em carta a Cristina, de tua extrema tristeza, feita indignação, ao ouvires o açougueiro zombeteiro machista, que a desrespeitava com seu discurso de mofa, suas palavras a pisoteavam, a destroçavam, a emudeciam, quando tua mãe, indefesa e humilde, lhe pedia 300 gramas de carne ainda, que pagaria junto com os outros 300 que não conseguira pagar. Na tua tristeza total, não te trancas, porém, dentro de ti, menino pobre com fome, tornas-te gigante e fazes de ti mesmo uma pergunta do tamanho do mundo. Com 10 anos de idade, fazer-se essa pergunta: o que poderei fazer para mudar este mundo cruel? Na tua pergunta, Paulo, de menino pobre conectivo, já está em embrião ou semente toda a pedagogia do oprimido, que desdobraste perenemente através de tua trajetória global, planetária, de poeta, de profeta, de pedagogo do mundo, de andarilho do óbvio, menino pobre com fome conectivo, te desdobraste, te multiplicaste ao clamor de bilhões de pobres, famintos, oprimidos, excluídos da mesa do pão, junto à qual o rico epulão, denunciado por Cristo no Evangelho, chutava os cães famintos que tentam catar a sobra das migalhas. Pedagogia do oprimido, Paulo, não é um livro, é o brado imenso de indignação, mas de esperança também, de trilhões de mulheres e homens, de todos os continentes, de todos os tempos, que foram, que são, que serão, que aprenderam a dizer a sua palavra, que ninguém jamais calará. Pulo e mais um trechinho. Mas o vento do sonho tornou-se vendaval, tufão, tsunami, que violentamente carregou-te para os Andes, para o norte, para o mundo. Com a neve das cordilheiras do Chile, dos Alpes da Suíça. A neve é linda, mas é fria. E então, Paulo, como ser poeta levando teus filhos pela mão à escola no exílio do Chile? Eu vi o menor, 6 anos, dizer-te: tenho frio, pai. Como sentir-te poeta, sabendo que não tinhas no bolso, menos ainda no banco, dinheiro para comprar uma roupa quente para teus filhos crianças? Como ser lutador gigante, assim, no mundo adotado, sem algumas moedas sequer no bolso, tanto menos no banco? Interrompo aqui. Pedagogo andarilho, lembrou a professora Maria Luísa. E eu vou lembrar ao menos um dado, pensando que Paulo Freire é esquecido.
Quando aposentado, eu orientei na Escola Superior de Teologia de São Leopoldo a tese de doutorado de um metodista, um professor, pastor metodista, que está hoje em Manaus, Mário Bueno Ribeiro. Esta tese pode ser encontrada na internet. E o Mário Bueno Ribeiro fez sua tese sobre Paulo Freire no Conselho Mundial de Igrejas, e fez com muita seriedade, inclusive fazendo um estágio de 3 meses no Conselho Mundial de Igrejas, na Suíça, e anexou à sua tese o cronograma de viagens de Paulo Freire. E o Conselho Mundial de Igrejas deu todo o apoio para que ele assistisse a todos os convites. E ele diz, na sua tese, quase 150 viagens internacionais. Eu perguntei a ele, por que dizes quase? Está no cronograma. É que não dá, se é uma viagem da Suíça da Suíça para a Austrália, a volta não é outra viagem. 150 viagens internacionais, e nenhuma foi de lazer ou de turismo. Todas para palestras, assessorias, entrevistas, observações, procurar conhecimento aos outros povos. Quem acha que Paulo Freire morreu, quem acha que vai condená-lo a um segundo exílio, como parece querer o nosso presidente, talvez não leu nenhum de seus livros e tanto menos leu esse cronograma de viagens desse grande andarilho do mundo, levando para todos os lugares, para todos os cantos desse nosso mundo, a palavra de libertação, a palavra de fraternidade, a palavra do amor. Eu disse, brincando algumas vezes nesses dias, não estamos celebrando o centenário, estamos celebrando o 100º aniversário da existência eterna de Paulo Freire. Meus parabéns ao UERGS de Porto Alegre e do Brasil todo, com tantas representações dos nomes que eu vi antes e de que ouvi as palavras dizerem do nosso Brasil. Eu tenho da UERGS uma grande estima. Eu não costumo bajular. Quando louvo, é de coração. Já participei em outros eventos e sinto a UERGS mobilizada com uma multidão de grandes educadoras e educadores, e fiéis àquilo que Paulo Freire disse, segundo me contaram numa de suas últimas entrevistas, mas que ele disse muitas vezes. Naquela última entrevista, ele teria disse, e me foi contado, eu não teria ideias e palavras para tantos e tamanhos problemas que existem. Cabe a vocês inventar novas pedagogias. E eu tenho a certeza do que está acontecendo nessas centenas e milhares de comemorações do centenário ou do 100º aniversário de Paulo Freire, que não são meras repetições de suas palavras ou das coisas que ele nos ensinou, são recriações
pelo que eu vi, participei de 10, 11 ou 15 das centenas, mas já foi uma amostra suficiente para eu saber, acreditar e tenho a certeza de que não estamos repetindo Paulo Freire, estamos recriando sua palavra profética, estamos criando sua pedagogia do oprimido, que não é apenas um livro, é um anúncio de uma transformação que nós queremos, da revolução do amor, para que haja um mundo ainda e que acabem as ameaças de destruição, que acabe, como a professora Maria Luísa diz, as ambições do capitalismo selvagem, selvagem no mau sentido da palavra, que só busca a antiética do lucro, do enriquecimento, e que os outros não pensam numa palavra, que os outros pensem por si. Nós lutaremos com o Paulo Freire, porque Paulo Freire não morreu nas suas obras, na sua palavra, nos seus ensinamentos. E nós não o repetiremos. Nosso compromisso é criar novas pedagogias. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir a vocês e de estar aqui com vocês nesta noite. Obrigado. Nós que agradecemos imensamente aos nossos 2 palestrantes da noite, assim, palestrantes tão diferentes nas suas formas de ver, avaliar e expor sobre Paulo Freire. Agradecemos muito a todos que estiveram conosco durante esse tempo de hoje, durante essa live, e eu queria dizer que, em nosso nome, que sempre que tiver um orientador educacional em uma de nossas escolas, sobretudo em nossas escolas públicas espalhadas em todo esse nosso Brasil, nós teremos a revolução do amor, a qual o professor Balduino nos trouxe. Nós teremos a esperança da qual Paulo Freire nos traz. Nós teremos uma escola pública pautada na universalização, na origem e na valorização de todos os povos, como a professora Maria Luísa trouxe. Nós teremos a valorização dos movimentos sociais e a união com a comunidade escolar, né, com toda a comunidade, além da escolar, do contexto no qual cada uma de nossas escolas está inserido. Né? Então, fico muito honrada em ouvi-los hoje, enquanto pessoa, enquanto educadora, enquanto orientadora educacional, e sigo nessa esperança, né, esperançando, como Paulo Freire disse, nesse sentido revolucionário de esperançar por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, por um mundo melhor e mais igualitário para todos e todas nós. Então, é isso, queria agradecer muito, né, mais uma vez, a todos que estiveram aqui, e especialmente os nossos palestrantes que aceitaram o nosso convite, e passo aí a palavra para a Rosângela. Eu abro para a Dileia e para a Sueli fazerem o seu encerramento, e depois passamos para a professora Maria Luísa e para o professor Balduino darem suas últimas contribuições a esse nosso debate. Pode ser? Dileia, Sueli? Quero dizer aqui que estou num momento de grande
entusiasmo, de alegria e principalmente de aprendizado, porque ouvir a professora Maria Luísa, ouvir o professor Balduino, me trouxe coisas importantes, que eu aqui fiz os meus registros, porque o verdadeiro orientador educacional é aquele que nunca para de aprender, é aquele que está aberto de coração, de alma e de mente a grandes aprendizagens. E ouvir esses mestres, doutores da educação, como a professora Maria Luísa, professor Balduino, que nos trouxe tantas coisas importantes e até nos ajudou a relembrar coisas que já estudamos há anos passados. E isso é muito importante. Para nós, orientadores educacionais, nós sabemos o quanto é importante um trabalho cuja base social é o amor, é a dedicação, é o carinho, é o buscar o ser humano, é o lidar com as famílias, com os alunos, com as comunidades. Nós sabemos o quanto é importante. Nós sabemos o quanto é importante trabalhar com os movimentos sociais. E ouvi-los nos trouxe essa força maior para que a gente continue cada vez mais fazendo aquilo que nós sabemos que é importante, que é trabalhar as relações humanas, buscar o humano, levar o nosso aluno a entender todo esse processo que nós estamos vivendo nesse momento tão difícil de pandemia, onde as famílias buscam as escolas, quase que implorando uma solução pelo fato de seus filhos não quererem mais voltar para as escolas. Esse grande número de alunos que se evadiram. E que vem a nossa grande missão, enquanto orientadores educacionais, de buscar esses alunos novamente para a escola. Porque a escola pública, gratuita e de qualidade, ela precisa continuar, independente de governos, de situações. E é por isso que nós, orientadores educacionais, continuamos nessa luta, lutando para manter a nossa escola viva, a nossa escola pública, a nossa escola gratuita e, acima de tudo, de muita qualidade. E essa qualidade depende de toda uma equipe pedagógica, dos seus professores, dos seus mestres e dos orientadores educacionais, porque nós fizemos isso, nós buscamos o trabalho diretamente com os alunos, com as famílias. Ouvir o professor Balduino, enfatizando a importância que Paulo Freire falava, que trabalhar o amor, a dedicação é muito importante, e sem amor a gente não consegue fazer nada. A gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que ter o amor acima de tudo. A escola. E foi muito bom ouvir você nos dando essa força. Muito obrigada. De coração, ouvi-los fazer. E quero deixar registrado aqui que a AOESC, a Associação dos Orientadores Educacionais, que completou agora em agosto 51 anos de trabalho, quer trazer vocês, professora Maria Luísa, professor Balduino, para vir fazer parte dos nossos estudos, dos nossos seminários, do nosso congresso, a nível nacional. Porque ouvir vocês significa ouvir a vida, ouvir o amor, a nossa profissão, a educação. Muito por poder passar e ouvi-los. Ver que vai ficar guardado no meu coração, com muito carinho. Obrigada.
Obrigada, Dileia. Sueli, nossa representante de Rondônia. Passo a palavra. É deliciar, né, com essas duas beldades. Maria Luísa trazendo esse movimento histórico, né, essa linha histórica que ela trouxe, né, para que nós relembrássemos alguns pontos, né, e que às vezes a gente, ao longo da nossa jornada, a gente vai esquecendo. E é muito interessante a gente voltar para essa linha histórica para sabermos, né, que é tudo parece antigo, mas também é tudo tão novo. E isso renova, isso que a professora Maria Luísa fez foi nos relembrar de que nós temos um trabalho enquanto orientadores e orientadoras do Brasil, né? E na fala dela, instiga a gente a buscar e a encontrar esse caminho que aí o professor Balduino traz, que é o amor, né? Essa emoção, esse amor que nas nossas funções enquanto orientador, por mais difícil que sejam as situações, quando nós colocamos amor, nós transcendemos todas as dificuldades, né? E esse encontro, né, dessa linha histórica de relembrar Paulo Freire na nossa missão enquanto orientadores, e a fala, né, o poema do professor Balduino, que nos leva, né, e nos eleva para que possamos ser inspiradores aos nossos alunos. Como a Dileia trouxe, né, da evasão que é grande nesse retorno, nesse longo da pandemia, a fala da professora Maria Luísa. Então, assim, instiga a nós, orientadores do Brasil, olhar para a nossa função como resgate, né? Nós temos que hoje resgatar, inspirando essas crianças que a educação faz parte deste processo e que Paulo Freire está aí para nos mostrar essa lição, né? Esse esperançar mesmo. Professor Balduino, professora Maria Luísa, gratidão imensa a vocês, porque, sinceramente, foram momentos assim que a gente passávamos muito mais tempo aqui nos deliciando com a fala de vocês. Teremos, né, em outros momentos. Agradeço imensamente o Locimar, né, por meu companheiro de Rondônia, né, de Ji-Paraná, né, presente aí. Viva todos os orientadores, a Vera também. E em nome do Locimar, eu cumprimento e parabenizo a todos os orientadores do estado de Rondônia e região norte, e a todos do Brasil. Gratidão. Professora Maria Lu, com a senhora, as palavras suas palavras que não são finais, porque agora a gente tem o costume de dizer quem caiu com esse grupo aqui, caiu e a gente não solta mais, está amarrado conosco. E pelo que observamos aqui observamos aqui no que foi escrito, o povo apaixonado, hein? Professora, com a senhora. Eu queria dizer, né, que os tempos que nós estamos vivendo, essas horas que passamos juntos, só merecem de nós todos gratidão à vida. A vida que Paulo Freire tinha como lugar de ser mais. E eu acho que a presença do Balduino aqui, a presença de cada um de vocês que construíram esse momento, é muito importante que a gente assuma cada minuto como eternidade. E, na minha compreensão, amor não é afeto. Amor, ele é incondicional. Ele é o amor da entrega. E não é fácil, gente, é um exercício diário. Porque as tentações do ego são muitas, as vaidades, os personalismos, né? A tentativa de ter poder sobre o outro. Então, é um exercício que eu penso só possível em grupo. Então, na medida em que vocês se constituam como grupo, troquem suas experiências
escutem o cada um e cada uma, né, na sua reflexão, a gente garante, porque Paulo Freire não estava só e nunca fez nada só. Ele era, sim, uma construção de uma geração, a geração de Anísio, a geração de Darcy Ribeiro, de Milton Santos, Josué de Castro, Celso Furtado, e passaria a noite aqui dizendo outros nomes, né, que eram nossas referências em 60 e tantos outros que são agora. Mas eu queria deixar também muito claro para nós o desafio como orientadores e orientadoras que vocês são, de repensar também a militância política. A militância política que não é necessariamente partidária, mas que tem a dimensão da unidade política. Nós precisamos, no Brasil, respeitar nossas diferenças, mas estarmos mais juntos, com pautas mais comuns. E mesmo que Sartre tenha feito aquela avaliação que o Balduino trouxe, né, dos partidos de esquerda, nosso caminho brasileiro não é a França, não é o século que Sartre viveu. Nós temos, sim, um Paulo Freire, que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores do Brasil, que é uma invenção brasileira, tanto quanto o candomblé, a capoeira e o frevo, o samba e tantas outras coisas. E a gente precisa assumir a nossa brasilidade, aquilo que nós temos de criatividade. Na pior desgraça, um brasileiro é capaz de fazer uma piada e sorrir da miséria. Esta alegria é indígena e o samba é africano. E dos lusitanos nós temos o fado, que era o canto das viúvas dos marinheiros que ficavam no mar. Então, essa mistura que é a nosso patrimônio. E eu acho que os orientadores e orientadoras têm, sim, uma tarefa revolucionária nas escolas públicas, no sentido de não individualizar problemas, mas tornar coletivo o problema, refletir na gestão democrática e poder avançar. Então, eu queria muito agradecer a vocês, porque Chomsky deu conta lá dos americanos e de dizer aos seus governos e a seus Trumps, né, e o Biden, que continua mantendo a indústria bélica, ele deu seus recados, e nós temos que dar os nossos recados. Demos um agora, sábado passado, e daremos outro dia 15 de novembro. Nós vamos derrubar Bolsonaro. É só a gente confiar na nossa capacidade de organização política. Obrigada a vocês. Vamos, que o Brasil é nosso e o povo brasileiro merece ser libertado. Tá? Por nós todos juntos. Obrigada, gente. Professor Balduino, professora Maria Luísa e professor Balduino poderão ficar conosco até a hora do chimarrão amanhã de manhã, né, professor? Não, mas já que, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão, desculpa, com sinceridade, de não poder trazer uma coisa mais organizada tecnicamente, como magistralmente a professora Maria Luísa fez. Eu lido muito mal com as novas tecnologias. Quando eu lecionava, então, eu tinha bolsistas que me faziam todo esse trabalho caprichado. Agora eu não consigo, então, abuso muito da palavra falada. Mas falando, já que eu citei o Chomsky, eu quero dizer uma curiosidade. Contei 11 vezes no livro dele a palavra conscientização. Em uma das minhas falas, noutra live, eu falei como se eu falasse com Paulo Freire. Paulo, mas tu falaste com o Chomsky? Porque ele usou sem deturpar em nada, nos diferentes sentidos que a palavra tem, conscientização. Eu acho que ele descobriu que é uma palavra-chave para enfrentar. Mas peço desculpas pelas minhas lacunas no campo tecnológico, que também é muito importante. Aprendi com vocês e, olhando para a tela, eu me digo um bendito entre as mulheres, né? Mas saúdo aqui todas as orientadoras e todos os orientadores do Brasil, que não são só orientadoras, embora seja a maioria. E
alegria de me sentir perto do Brasil, aqui nas várias representações aqui presentes neste live. Muito obrigado. Uma última coisa que eu quero dizer a vocês, uma coisa que eu aprendi, já tinha aprendido lendo cartas à Guiné-Bissau, quando os alfabetizadores estavam trabalhando com uma aldeia sedengal e ensinavam alguma coisa, na aula seguinte tinham desaprendido, não lembravam nada e não ia adiante a alfabetização. A um dado momento descobriram que eles queriam plantar bananeiras, cultivar bananeiras para alimentação e para vender. E eles recuaram, e como Paulo Freire ensinava, partir deles, da sua cultura, do seu linguajar. E agora, uma das professoras, eu não me lembro de qual estado, que trabalha há muitos anos com povos indígenas. E ela teve, eu no prefácio, eu coloquei, na brincadeira, eu disse, ela teve o seu... Nunca participei de tantas defesas de projeto de tese, mais do que defesa, é a qualificação. Nunca aconteceu de nenhum reprovado. Porque se fosse reprovado, por que esse orientador, essa orientadora deixou chegar até aqui? Ela teve o seu projeto reprovado. Brincadeira. Ela chegou com o seu projeto bem elaborado e o grupo de mães com que ela trabalhava diz, nada disso. Nós queremos que a senhora discuta conosco a mortalidade infantil de muitas crianças nossas que morrem. Isso é, partir delas, ela reformulou o seu projeto de tese e fez a sua tese em diálogo com aquelas mães. Uma aprendizagem que a gente tem que fazer com os povos indígenas brasileiros, latino-americanos ou africanos que mantiveram a sabedoria dos tempos remotos e não se perverteram com o Deus, que já o povo escolhido de Deus no deserto se tinha pervertido e Moisés teve que xingá-los. O vitelo de ouro, ouro, a riqueza. Esses povos nos ensinam muito e eu também aprendi. E aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Uma boa noite. Encerramos, então, colegas, esse nosso momento aqui, já apontando para um próximo encontro que nós teremos em breve. Estamos aguardando somente a confirmação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, né, para conversarmos sobre orientação educacional dentro da nossa confederação. Deixem agendados no seu caderninho e estaremos juntos em breve. Professora Maria Luísa, professor Balduino, muito obrigado. Ano que vem teremos um encontro, se Deus quiser, e se tudo estiver certo, com muita militância, em julho, um congresso possivelmente não mais virtual, mas presencial, onde todos nós sairemos com as nossas bandeiras de luta para fazermos aquilo que nós tanto sonhamos com esse nosso país. A luta é nossa e esse país é nosso. Grande abraço, muito obrigada, colegas. Eu vi que algumas pessoas perguntaram que não puderam assistir desde o início. Nós estaremos colocando no Facebook toda essa nossa live e agradecer, em nome do Fórum Nacional em Defesa da Orientação Educacional, a UESC, Distrito Federal, Rondônia, Franca, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, esse nosso tempo, esse nosso momento vividos com tanta intensidade. Viva Paulo Freire, viva a educação e viva o Brasil.
Sejamos sempre, né, professor, como dizíamos, as minorias abraâmicas. Não deixemos, como dizia a nossa querida Teresa Gamba, somos minorias abraâmicas e assim continuaremos a luta. Grande abraço, obrigado e boa noite. Viva os 100 anos da eternidade de Paulo Freire. Boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite, boa noite. Beijo.